Olá pessoal, tudo bem? O professor Guilherme voltou para nós continuarmos o nosso estudo, estudarmos um pouco mais do nosso código de ética, do nosso código de disciplina, dos policiais militares do estado de Minas Gerais. De Luca Carrinite atacado aqui gravando para vocês, mas firme e forte, porque nós vamos vencer essa norma jurídica tão importante aqui. Vamos falar um pouquinho mais do processo administrativo disciplinar? Acabei de falar para vocês no término do bloco anterior sobre a possibilidade desse processo administrativo disciplinar. E, obviamente, já que nós estamos falando dele, é interessante destacarmos a leitura, a inteligência do artigo 35, que fala para nós que nos processos administrativos disciplinares, as razões escritas de defesa deverão ser apresentadas pelo acusado ou procurador, no prazo de 5 dias úteis ao final da instrução. É um momento de defesa final da parte daquele que está sendo acusado, evidentemente, de apresentar a sua ampla defesa e apresentar seu contraditório. O princípio da ampla defesa e do contraditório assegura todos os meios jurídicos e legais para que você, parte, possa se defender em juízo, possa se valer das suas garantias e dos seus direitos perante um juiz investido. É essa a lógica que nós trazemos à tona no estudo aqui apresentado. Então fiquem ligados em relação ao artigo 35, que dispõe dessa situação para nós justamente. E olha só, se nós estivermos falando de procedimento sumário no processo administrativo disciplinar, o prazo dele será de 20 dias. 20 dias. Fique ligado em relação a esse destaque que eu falo para vocês. De Luca, como que acontece a demissão do policial militar na ativa? Se ele tiver 3 anos, ou seja, se ele tiver 3 anos de casa. Se ele tiver 3 anos de casa, ocorrerá por proposta da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar. A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, ela que impulsiona, ela que dá início a essa situação para demitir alguém que tenha pelo menos 3 anos de casa. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que, nesse caso, o que acontece muitas vezes na prática é o convite para o policial militar se retirar, para que ele peça a demissão. Acontece muito isso na prática, justamente para não manchar o nome dele para o resto da vida aí. Então, em algumas situações acontece. Não vou generalizar, nem vou falar que é de Minas Gerais, porque de Minas eu não tenho conhecimento específico disso. Aliás, eu não vi situações, mas já vi de alguns outros estados e em outros concursos também. Quando nós falamos de processo administrativo disciplinar, muitos aí são convidados a se retirar para o negócio não ficar pior. Olha que interessante, quando nós falarmos da perda de graduação, consiste num desligamento que pode acontecer no Instituto Militar de Engenharia de Minas Gerais. Essa é uma outra situação que nós trazemos à tona também. E será aplicado o cancelamento da matrícula e o desligamento do curso, estágio ou exame àqueles, obviamente, que criaram uma transgressão de natureza grave. E o discente da instituição, que era civil quando de sua admissão, ao cancelar sua matrícula e ser desligado, também será excluído da instituição. É como se apagasse todos os seus registros, é como se você estivesse fora, é como se toda a sua história tivesse sido deixada para trás, e aqui agora é uma nova situação, um novo momento, uma nova era. Fechado? Se o militar ele agir de modo contrário aos valores, ao exercício que se espera na atribuição do seu cargo ou função, nós estamos diante de uma situação onde é necessário a sua destituição. Peraí, se você está agindo contrário ao cargo ou função que você tem, se você não está dando o exemplo necessário, se você não está conduzindo da forma pela qual deveria conduzir, automaticamente a punição é o que se impera nesse caso. A punição será a sua destituição. E olha que interessante que vai cair na sua prova, chama a sua atenção. É que quando nós falarmos dessa destituição, deixa eu colocar aqui. A destituição, ela independe do quê? De sanção disciplinar.
Destituição independe de sanção disciplinar. Quando você tomar uma atitude incompatível com seu cargo ou com a sua função. Conseguiram compreender a lógica que eu estou trazendo aqui para vocês? Fez algo errado que não conduz com a atitude que você deveria ter no exercício das suas atividades. Consequência legal disso é justamente a destituição, que seria uma pena branda que nós temos aqui. E, obviamente, que a destituição ela não precisa previamente de uma sanção disciplinar. Beleza, galera? E nós vamos dar uma continuidade aos nossos estudos. Nós vamos falar um pouquinho das regras de aplicação das sanções disciplinares. Como que nós podemos aplicar cada uma delas? E elas poderão ser aplicadas a partir de alguns valores. O que são valores? Valores são aquelas condutas que a gente adquire a partir do hábito. E essas condutas nós temos que buscar enquanto membros da corporação da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu falei Polícia Militar do Espírito Santo, gente? Se eu falei Polícia Militar do Espírito Santo, desconsidere, porque neste bloco nós estamos falando de Polícia Militar de Minas Gerais. E às vezes o Deluca confunde, porque eu vou ser sincero com vocês. Essa semana nós gravamos também da Polícia de Minas Gerais. É tanta Minas Gerais e Espírito Santo. É tanta polícia que a gente acaba confundindo as expressões. Mas automaticamente quero deixar claro que todos esses blocos aqui que nós estamos gravando é com dedicação exclusiva à Polícia Militar de Minas Gerais. E para a gente falar dos valores da Polícia de Minas Gerais, nós vamos falar também que os valores, eles são condições para você atuar de forma correta, de forma justa, de forma honesta. Não obstante, nós temos também que alguns valores, eles serão empregados na atribuição, na aplicação das respectivas sanções para os policiais militares. Quando nós falarmos dessas sanções, eu quero que você tome nota quais são os valores que devem ser empregados. Primeiro elemento que eu trago para vocês, a imparcialidade. Sim, a primeira condição que nós trazemos aqui. Segunda condição que nós falamos será a serenidade. Serenidade, ela se mostra um elemento mais subjetivo. Por que ela se mostra mais subjetivo? Porque como eu vou demonstrar, como eu vou comprovar que estava sereno ou não? Óbvio que eu não posso também demonstrar e justificar minha decisão de forma raivosa, induzindo o motivo pessoal ou qualquer outro motivo intrínseco que me motivou aquilo. Eu tenho que agir com a razão, com os aspectos que levam a determinada punição. E por fim, nós temos que a justiça é o valor central que deverá ser considerado. Nós temos que se basear numa sanção aplicada nos moldes da imparcialidade, serenidade e o viés mais relevante de todos, que é o critério baseado e fundado na justiça. Tudo isso é o diferencial que deve ser considerado. E, por outro lado, na atribuição dos atos, esses valores aqui mencionados também devem ser considerados no seu dia a dia. Serenidade, imparcialidade e justiça. O policial militar também tem que ser uma pessoa nesse viés e nesses conformes. Uma vez que nós estamos falando da aplicação da sanção, nós temos que falar do ato administrativo a ser considerado. Esse ato administrativo disciplinar, ele visa a aplicação da punição. A punição que pode decorrer da transgressão ou também da síntese das alegações e da defesa, que se mostra um pouco insuficiente. Olha que interessante. Nós vamos considerar que na hora de justificarmos o ato administrativo, o primeiro ponto central para se basear a aplicação é a mera transgressão. Fundamentar a transgressão. Colocar o texto legal normativo que foi um objeto desse ato faltoso. E, sequentemente, nós temos que trazer à tona essa síntese das alegações e também da defesa. Por quê? Para comprovar que a autoridade julgadora ela exerceu a ampla defesa e o contraditório. Simples assim, sem razão alguma. Outro ponto que eu queria falar para vocês. Nós temos que considerar... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você.
Você que acabou de assistir um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso grande mestre e professor Guilherme De Luca, e nós aqui da Lá Concursos, nós montamos um curso, atenção, ponto a ponto do edital, 100% atualizado para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para o cargo de soldado combatente. É isso mesmo, nosso curso super atualizado, ponto a ponto do edital, top de linha por apenas 10 parcelas de R$ 35. Por 10 parcelas de R$ 35 você vai ter esse super curso, mais nosso projeto pedagógico do Personal Coach, que eu estudo o regime de metas. Você vai assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Pode vir, pode confiar, pode investir, que eu tenho certeza absoluta que você vai ficar super satisfeito. Tá certo, meus amigos? Então eu espero vocês aqui na Lá Concurso. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.